Olá, amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Wagner, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 15 anos e hoje eu quero mandar um recado para o Bispo Macedo. O que eu quero questionar com o senhor, Bispo, por que tanta ostentação? Qual a finalidade do senhor ter a participação de um banco? Qual a finalidade do senhor ter uma mansão em Miami avaliada em mais de 30 milhões de reais, além da sua mansão em Campos do Jordão, no qual o meu padrasto José Pedroso, já falecido, foi caseiro, e lá ele cuidava da sua casa, que depois virou uma mansão, que hoje, brincando, deve estar avaliada aí em torno de 20 milhões de reais, se tornou até ponto turístico, inclusive, as pessoas que vão lá para saber qual é a mansão do Bispo Macedo. O que leva o senhor a tomar uma atitude assim tão ostentativa, de tanta ostentação para uma pessoa que prega a palavra de Deus? A gente sabe que isso não vem do seu trabalho, porque pregar a palavra de Deus não é trabalho. Pregar a palavra de Deus é um dom. Até porque quando eu fui como pastor na igreja, nós recebemos o convite de que seríamos obreiros da fé, que vivíamos pela fé, que não tínhamos salário. Essa foi a proposta. A gente não tinha salário, nós não tínhamos salário. O pastor vive pela fé. Tanto que eu dormi na igreja, no banco, no Brás. Quando estive no Brás, dormia lá no depósito onde ficavam as garrafas de suco de uva. Eu e mais um monte de auxiliar, de evangelista na época, em São José dos Campos, nós dormíamos no altar, brigávamos muitas das vezes por um pouco de arroz que tinha, ou um abacate que sobrava, Às vezes orávamos a Deus e pedíamos ao povo para levar alguma coisa para a gente comer, porque não tinha, e o senhor sabe disso. O senhor sabe muito bem disso, que nós não tínhamos, O que ganhávamos depois de muito tempo era muito pouco. Mas a proposta da igreja sempre foi essa, de que você quer fazer a obra, você vai fazer pelo amor. Você vai largar tudo, largar seu pai, largar sua mãe, vai largar tudo pela fé e vai viver pela fé. E foi isso que me encantou, esse desafio de viver pela fé. Mas quando a gente cresce, quando a gente percebe, não é nada disso, E de uns anos para cá, o senhor se desviou. O senhor se desviou da fé. O senhor deixou se levar pelo dinheiro, pela ganância de querer derrubar a Globo e se tornar primeiro colocado, Eu me lembro muito bem, na aquisição da Record, nós ficamos sem quinzena. Os carros da igreja, todos os seguros dos carros da igreja foram cancelados, veio dinheiro de toda parte do mundo. Onde tinha uma igreja universal, veio dinheiro, O Rafael lá da Argentina, o colombiano, um dos funcionários de Pablo Escobar que se converteu, mandou dinheiro, dólares. E Pablo Escobar queria a cabeça dele, tanto que Rafael teve que fazer até cirurgia plástica para mudar o rosto, E entre outras coisas mais, a gente sabe disso. Mas o que me intriga, o que me incomoda é como a igreja ela se desviou. Como a igreja ela perdeu a visão de espiritualidade dela. Como a igreja perdeu aquele amor pelo próximo. Aquele cuidado de resgatar almas, os pastores oprimindo os obreiros oprimidos, os obreiros hoje eles estão oprimidos, são obreiros só para ali, tá ali, mas não tem mais aquilo, não sabe, aquele amor,
aquele cuidado, aquele carinho. Não se vê mais o pastor cuidando do povo. Não se vê mais o pastor chamando as pessoas pela primeira vez à frente do altar e abençoando aquelas pessoas, orando por aquelas pessoas, acolhendo aquelas pessoas. Não existe mais isso. Isso acabou dentro da Igreja Universal. Eu sempre o respeitei. Sempre o respeitei. Nunca deixei de respeitar o Senhor. Mas alguém tem que questionar, alguém tem que falar a verdade. Porque é um absurdo, bispo. É um absurdo a maneira que o senhor está ostentando. Eu não quero nem falar de Clodomir. Eu não quero nem falar de Romualdo. Entendeu? Não quero nem falar porque são arrogantes, prepotentes. Um que chama o outro de coisinha, o outro que chama o outro de malandro. Sabe? Não tem postura. São pessoas que o senhor escolheu para ficar do seu lado. Que na sua frente é uma coisa e por trás é outra. E o senhor sabe disso. O senhor sabe disso, bispo. O bispo Marcos Vinícius está lá na Record. Fazendo o que lá na Record? Um homem de Deus, guerreiro, batalhador, brigão, joga duro. O senhor perdeu um homem de Deus abençoado que foi o bispo Sérgio von Helder. O bispo Sérgio, meu Deus. Rapaz, eu trabalhei com ele, conheço o bispo Sérgio. É um guerreiro, um homem de Deus, convertido. Ali botou a cara para bater, teve coragem, fez, saiu da igreja. Por quê? Porque o senhor está certo? Seja humilde, bispo. Seja humilde, bispo Macedo, de entender que o senhor está errando. Que o senhor está errando. O senhor está se colocando maior do que Deus. O senhor está se colocando melhor do que Deus. E o senhor sabe que o senhor não é nada. Por que tanta ostentação? O que adianta o senhor ter o seu nome na Forbes como um dos homens mais ricos do mundo e ter o risco de não ter seu nome no livro da vida? Ao fim de sua carreira, bispo, imagine, ao fim da sua carreira aqui na terra, porque o senhor vai morrer. O senhor não vai viver pela eternidade. Agora imagine, ao fim de sua carreira, o senhor perder a sua salvação por causa dessa sua ganância. Dessa ganância que o senhor tem de querer ser o primeiro, de querer derrubar a Globo. Porque o senhor, quando falou da compra da Record, todo mundo, todos nós pastores, familiares, fizemos isso porque apostávamos que seria o quê? Uma emissora para levar a palavra de Deus. Mas não foi nada disso. O senhor coloca o programa da igreja de madrugada, paga valores absurdos, superfaturados, para sustentar a máquina. Né? Para sustentar a máquina. Mas eu lhe pergunto, e essa vida que o senhor tem de ostentação? Lembra na Catedral do Rio de Janeiro? Os móveis todos de marfim, né? Na sua casa lá dentro da igreja? Pois é, foi eu e Zé Rocha que compramos. Porque o senhor queria tudo de marfim. Na época, marfim era a bola da vez, era a madeira da vez. E ali nós colocamos tudo de marfim conforme o seu desejo. O desejo do senhor Bispo Macedo. Bispo, a Bíblia diz que o maior serviria o menor. Dentro da igreja não existe isso. Esse versículo da Bíblia está totalmente excluído. Não existe essa de ser o maior servir o menor. O Senhor gosta de ser servido. O Senhor gosta de manjares. O Senhor gosta de tudo de primeira. Mas a maioria do povo da igreja não está comendo ovo. A sua igreja está vazia. A igreja universal está vazia. E a cada dia fica mais vazia. Os pastores a cada dia menos espirituais. O Senhor tem consagrado aí bispos, mas sinceramente só consagração, jogando óleo na cabeça, porque não são homens de Deus. Não são, nem todos. Alguns ali ainda é da fé, né? Conheço muitos. Depois vou citar o nome de alguns deles que eu conheço, que são homens de Deus, homens de fé.
Mas o Senhor, bispo, como líder da Igreja Universal, ainda dá tempo do Senhor mudar. Eu vinha relutando de colocar esse vídeo, vinha mesmo, sério. Vinha relutando de colocar esse vídeo. Mas eu não aguentei, eu preciso falar. Eu preciso, sabe, entender por que o senhor está vivendo essa vida. Essa vida, sabe, de ostentação, essa vida de milionário, multimilionário, às custas do dinheiro dos outros. Dentro da igreja não é nada de, não tem nada contra a oferta, não. Pode pedir, dá quem quer, dá quem tem, mas o Senhor, bispo, o senhor tem que usar esse dinheiro para ganhar almas. Eu me lembro, em várias reuniões de pastores, que vinha o exemplo do Senhor que dizia: aos meus filhos não darei nada, só a palavra de Deus, a fé. E isso hoje não existe mais. Isso hoje não existe mais. Seus filhos estão ricos. Seus filhos, a sua filha, as suas filhas estão ricas. Lembra no Brás, quando o Senhor orou e disse: Moisés nasceu, e todo mundo aplaudiu porque o Senhor adotou Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Bispo. Às vezes aquilo que a gente faz aqui, a gente pensa que a gente não colhe, a gente colhe sim. Então tá aí a situação, essa situação humilhante, sabe? Moisés tá aí, ó, na Record, tá lá mandando e desmandando na Record, né? Porque se fosse filho de outro, não estaria lá não, porque não tem competência para isso, mas é filho do, né, o filho adotivo do Bispo Macedo, o dono da Record tem emprego garantido, né? É uma chance até que o senhor tá dando para ele tomar juízo, tomara que ele aproveite essa oportunidade, né? A Cristiane casou aí com esse menino aí, né? Que esse bispo, né? Renato, gente boa, tá lá, bonitinho. A outra lá casou com o boneco da Barbie. Aquele lá, pelo amor de Deus, bispo. Aquilo ali, o senhor consagrou a bispo porque é tua filha. O cara é o Mauricinho, meu irmão. Manda ele pro deserto para ele pregar se ele aguenta. Não aguenta nada. Não aguenta nada. Não aguenta nada. Quem aguentou fomos nós. Nós que ralamos pela igreja. Eu me lembro muito bem quando estive em Brasília com o pastor Ronaldo Didini. Ele me botou numa igreja no meio da favela. No meio da favela, naquele chão batido, que a água era abastecida de carro-pipa. Ali tomava-se banho, ali lavava-se a roupa e ali fazia-se a comida. Ali eu estive ali. E eu não reclamei em nenhum momento, achava que tudo aquilo ali era para a honra e a glória de Deus. Sabe? Eu achava que aquilo ali tudo era para a honra e a glória de Deus. Fui para a Argentina, fiquei lá em Parque Patrício, na casa de La Rioja, na igreja, naquele frio. Bispo Sérgio Von Helder lembra disso? Bispo Sérgio estava lá ainda, passando um frio lascado, só com uma peça de roupa, um sapato furado. E a primeira coisa que o Bispo Sérgio chegou para mim e falou: meu irmão, aqui não tem salário não. Eu: tá certo, bispo. Sim, senhor. E nós saíamos para a rua para evangelizar, sem falar um A em espanhol. Mas nós saíamos e ganhávamos almas para a igreja. E hoje, bispo, hoje o senhor fica de jatinho particular, comprando mansões, coberturas, ostentando dinheiro que poderia ser convertido isso numa ação social, visitar um hospital de câncer em Barretos e fazer uma doação, né? Uma doação boa, e só pedir uma coisa para o diretor do hospital: me deixa orar por essas pessoas. Não precisa nem dizer que eu doei, não. Ou então diga que eu doei, para que eles vejam que o Bispo Macedo é ser humano também. Mas não, o senhor não está fazendo mais isso. Bispo, abra seu olho enquanto há tempo. Se eu fosse o senhor, me desfazia de tudo isso. Sabe, pare com isso, rapaz. O senhor já está velho. Vá pregar a palavra de Deus pelo mundo como o senhor fazia. Pega esses pastores aí
o Clodomir, que fica entrevistando o demônio e jogando o demônio, ou dando poder ao mentiroso. Romualdo, rapaz, é brincadeira. Ó, bispo, o senhor, sinceramente, precisa abrir os olhos. O senhor não sabe quem está do seu lado, não. O senhor está se enganando, sabe? O senhor está se enganando. A dona Esther, né? A dama de ferro, ou a dama da fé, né? Pegou o exemplo da dama de ferro da Inglaterra e dama da fé. Mas a dona Esther tem que te auxiliar. Ouça a tua mulher, de repente ela está até dizendo isso a você. Macedo, Edi. Ô, Edi. Deixa de comprar isso, Edi. Deixa de fazer. Sabe? Viva pela fé, bispo. Viva aquilo que o senhor sempre pregou. Tira esses polícia que tem tudo armado aí, apaisando dentro das igrejas. Dentro das igrejas não, dentro das catedrais, né, das sedes, né, do Templo de Salomão. Deixa, se o senhor não guardar a casa, em vão trabalho sentinela. Viva da fé. Enquanto isso, o pastorzinho da igrejinha pequenininha ali, ó, tá sofrendo. E se ele é roubado ou assassinado, aí vocês dizem que ele estava em pecado. Que ele morreu porque estava em pecado, porque era endemoniado, estava pecando. É isso que vocês fazem. É isso que vocês brincam. É assim que vocês brincam com as pessoas. Sabe? Pare com isso. Pare com isso. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Eu me envergonho. Porque a Igreja Universal que eu conheci não é essa. Sabe por que eu estou firme na fé? Vou ser sincero para o senhor. Eu estou firme na fé pelas palavras do passado da igreja. Porque se fosse por hoje, eu não vivia pela fé. Eu não conseguiria viver pela fé. Porque a Igreja Universal virou a igreja do materialismo. Lembra quando o senhor dizia que placa de igreja não salva ninguém? Hoje o senhor bota propaganda na igreja que eu sou a Universal. A Universal virou uma marca, virou um franchise, virou uma holding. É isso que a igreja virou, uma holding. Sabe, uma grande empresa. Uma empresa de arrecadar dinheiro em cima da palavra, sabe, de Deus. É isso que ela virou, né? Uma filantropia, né, mentirosa. Porque fazer filantropia, uma entidade filantrópica, não é isso. Não é isso. Sabe? Não é isso. Fez os seus livros contando a sua história, contando tudo. Ô bispo, pare com isso. Tome juízo. Tome juízo. O senhor chegou numa idade que tem que tomar juízo, bispo. Não faça mais isso, não. Desfaça de tudo que você tem. Abra mão. O senhor hoje é o jovem rico. Se quiser seguir Jesus, abra mão de tudo que você tem. Porque não está certo, não. Não está certo o dízimo daquele povo que sacrifica. A oferta daquele povo que sacrifica. Porque tudo na Igreja Universal é sacrifício. Só que eu estou vendo um monte de obreiro gemendo. Aqui na Bahia, tem obreiro até hoje andando de bicicleta. Aqui na Bahia tem obreiro até hoje pendurado no cabide de bispo que é deputado, de pastor que é vereador. E se sair morre de fome. Mas está ali sacrificando. Está ali puxando o saco do bispo, do pastor. Porque se parar de puxar o saco do bispo e do pastor, se parar de estender o tapete para eles, eles tiram da obra. E o pobre coitado não sabe o que fazer mais. E é assim. Pega aí esses seus genros aí. Bota seus genros para gemer, rapaz. Bota seus genros para gemer. Esse Mauricinho que fica aí, que estava lá em Portugal. Parece o boneco da Barbie. Ali, pelo amor de Deus. Mas rapaz, o que é aquilo ali, rapaz? Um metrosexual. Parece um gay. É verdade. Parece um gay. Aquilo ali é fraco, rapaz. Ali não aguenta, não. Ali não aguenta a metade da pancada que a gente já tomou. Sabe? De ficar dormindo em porão de igreja lá no Brás. De ficar passando frio, passando fome. Sendo esculachado. Pastor Júlio César esculachava a gente ali. Bispo Paulo Roberto Guimarães esculachava, humilhava. Me fez um dia pegar a fita para levar lá na Rádio Bandeirantes.
Me largou lá sem dinheiro para retornar, tive que voltar a pé. Tudo isso eu passei, mas passei ali, ó, acreditando que isso era de Deus, acreditando que essas humilhações Deus iria recompensar, sabe? Mas tudo passava de quê? De homens. Porque a humilhação que vem de Deus, a gente aguenta, bispo. Mas a humilhação que vem do homem, a gente não suporta, não. Agora, o que o senhor está fazendo, está super errado. O senhor tirou um monte de pastor que roubava da igreja. Eu não tive esse problema, não. Eu saí da igreja porque traí a minha esposa. Mas minha esposa está comigo até hoje. Minha esposa está comigo até hoje. Ela está comigo até hoje. Mas e aí? E aqueles pastores que roubaram a igreja, que pegou a oferta? Hã? Me diga. O senhor tirou, os outros pastores bispos tiraram. Mas o que o senhor está fazendo é a mesma coisa. Porque se o senhor está pegando isso aí, o senhor sabe que o senhor está pegando aquilo que é de Deus. E está comprando não é para Deus, não. Deus não vai morar em Miami, não, rapaz. Nessa mansãozona que o senhor está comprando lá em Miami, que comprando, não está comprando não, já comprou. Entre outras e outras coisitas más, né? Então está na hora do senhor abrir o olho. Está na hora do senhor tomar juízo. Botar a mão na consciência e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? Vou lhe fazer uma pergunta, bispo. Como eu queria que o senhor me respondesse, sabia? Como eu queria que o senhor estivesse vendo esse vídeo. Mas, rapaz, ia ser uma realização na minha vida, sabia? Eu só vou lhe fazer uma pergunta. O senhor dorme em paz? O senhor dorme em paz? O senhor dorme o sono dos justos? Fazendo tudo isso que o senhor está fazendo? Me diga. Eu me lembro do Renato Maduro. Aquele sim, rapaz, era guerreiro. Graças a Deus ele se foi. Tá no seio de Abraão. Aí tá aí Formigoni agora dizendo que come a Bíblia. Comer a Bíblia, rapaz? O senhor deveria dizer, ô Formigoni, cresce e aparece, moleque. Que história é essa de comer a Bíblia, rapaz? A pessoa para o vício, ore por ela, ela vai parar o vício. O Espírito Santo vai agir. Agora, se não parar, se não deixar de usar a droga, eu como a Bíblia. Aí a pessoa não deixa, ele diz, eu não vou comer a Bíblia porque você não está usando a fé. Essa é a resposta dele. Ele vai comer a Bíblia quando? Nunca. Está na hora do senhor botar eixo nesses meninos. Botar juízo na cabeça desse pessoal, rapaz. Entendeu? Tira o bispo Marcos Vinícius de lá da Record. Bota o bispo Marcos Vinícius para assumir o Brasil. E botar ordem na casa. Tá cheio de cacique, meu amigo, e pouco índio. Essa é a verdade. Tá cheio de cacique na Igreja Universal hoje e pouco índio. Tá cheio de bispo tirando onda de carro 0 km, carrinho blindado, segurança armado, mas espiritual nada. Espiritual nada. Zero. Zero à esquerda. Entendeu? Zero à esquerda. O senhor tinha que pegar o Pereira, que hoje é ministro, e fazer ele voltar a ser pastor de novo. Porque Pereira crescia a igreja, era bicho doido, brincalhão, sorridente, feliz, fazia todo mundo rir com as historinhas dele, com as palhaçadinhas dele, mas era um homem de Deus. Mas o interesse do senhor é ter passaporte diplomático, para não ser revistado na saída e na entrada, né? Para ter seus privilégios políticos, para defender os interesses da igreja, né? Quando a igreja sofreu uma grande, né, fiscalização pela Receita Federal, pela Polícia Federal, né, para impedir os esquemas de lavagem de dinheiro. A gente sabe que isso existe. O senhor construiu a Igreja Universal em cima de muita mentira. E o senhor sabe disso. O senhor construiu muitos patrimônios da Igreja Universal em cima de muita mentira, em cima de muito dinheiro sujo. O senhor sabe disso. De muito esquema. Sabe? Às vezes eu fico imaginando, olha, o bispo Sérgio Von Helder é um homem de Deus. Porque aquele ali, quando abrir a boca, vai ser pior que o bispo Alfredo falando. Vai ser pior que o bispo Alfredo falando.
O senhor está de rabo preso, me desculpe os termos, mas essa é a verdade. Com Romualdo, com Clodomir, com Sidney, com João Leite, enfim, com um monte. Com um monte. E o senhor sabe que está num ninho de cobras. E para sair, meu amigo, é só orando. Agora é assim, agora é a hora do senhor agir a fé. Agora é a hora do senhor fazer seu sacrifício no Monte Sinai. Por que o senhor não faz seu sacrifício no Monte Sinai? Abra mão de tudo quanto tem, bote tudo no altar. Aí o senhor vai ver Deus agir. Porque Deus parou de agir dentro da Igreja Universal. O que está agindo hoje dentro da Igreja Universal é a ganância. O que está agindo hoje dentro da Igreja Universal é a vontade de querer ser maior do que Deus. E a Igreja Universal, infelizmente, está perdendo a unção. A Igreja Universal, infelizmente, está perdendo o brilho que era dado pelo Espírito Santo. Reflita, bispo. Quero eu estar errado. Eu desejo estar errado. Mas eu não estou errado do que eu estou falando. Então pense, reflita e mude, porque ainda dá tempo. Que Deus abençoe o senhor, bispo Macedo. Que Deus abençoe a sua família e tenha misericórdia da sua igreja. Tenha misericórdia da cúpula. Tenha misericórdia, sabe, de Moisés, que está aí vazando na internet um monte de vídeo desse menino, só fazendo estripulia, sabe? Tenho minha filha, hoje a minha filha tem 21 anos, está fazendo medicina veterinária. Meu filho tem 16 anos, graças a Deus, está lá estudando, um filho exemplar, não tenho problemas, porque não preciso seguir cartilha não, eu sigo a fé. Eu não preciso seguir cartilhazinha não, entendeu? Eu não preciso seguir cartilhazinha não, eu sigo a fé. Minha esposa está do meu lado, guerreira, mulher abençoada. Eu não mereço a esposa que eu tenho, porque teve a dignidade de me perdoar, coisa que vocês não tiveram. Porque logo que eu caí, o Manel Canedo caiu. E Manel Canedo está lá nos Estados Unidos. Só perdeu a unção de bispo, né? Só perdeu a consagração de bispo. Tiraram o título de bispo, mas deixaram o Manel Canedo lá, né? E Manel Canedo está lá nos Estados Unidos. Cara, gente boa. Amo aquele cara. Amo ele, de coração. Um beijo, Manel Canedo. Que Deus te abençoe. Sabe? Que o senhor abra a sua igreja, porque ainda dá tempo. Porque a Igreja Universal, se o bispo Macedo não mudar, só vai ser ladeira abaixo. Vai ser mais uma das igrejas que tanto ele criticou na época, nos estudos. Lembra? Lembra, pastor Manel Canedo? Lá na Argentina, a gente lá sofrendo, participando de várias reuniões. Pois é, mas tá aí, o senhor tá aí. Então continue na fé, porque infelizmente a coisa tá preta, viu? Que Deus abençoe, viu, bispo Macedo? E espero que o senhor veja esse vídeo e mude, que ainda dá tempo.